Normas para uso de recursos e prestação de contas de auxílios e bolsas, válidas a partir de 16 de maio de 2021, alterada pelas portarias PR número 85 de 2022, PR número 101 de 2023, portaria PR número 137 de 2023 e PR número 229 de 2025, esta é uma versão compilada. Instruções iniciais. Esta norma se destina a estabelecer as regras e procedimentos para uso e prestação de contas dos recursos concedidos pela FAPESP em auxílios e bolsas. Para o uso e prestação de contas de recursos concedidos como subvenção econômica, devem ser seguidas as normas para uso de recursos e prestação de contas de subvenção econômica. Os recursos concedidos deverão ser utilizados em estrita observância às regras contidas nesta e nas demais normas e editais da FAPESP e nos termos de outorga de auxílios e bolsas. Para solicitar alterações no termo de outorga ou autorizações específicas para uso dos recursos, devem ser observadas as instruções disponíveis em www.fapesp.br/565. A utilização dos recursos concedidos pela FAPESP está condicionada a assinatura do termo de outorga e aceitação do auxílio ou bolsa. A1. No caso de solicitações de mudanças aprovadas pela FAPESP no processo com emissão de aditivo ao termo de outorga, estas somente terão validade após a assinatura do respectivo aditivo. B. Apresentação de documentos e informações exigidos para a assinatura do termo de outorga e ou para início da liberação de recursos, conforme instruções de cada modalidade de apoio. C. Emissão do cartão BB Pesquisa ou abertura de conta corrente no Banco do Brasil para recebimento dos recursos concedidos, conforme instruções disponíveis em fapesp.br/financeiro. D. Não existência de pendências em nome dos outorgados junto à FAPESP. E não existência de pendências em nome dos outorgados junto ao Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades estaduais, CADIM estadual. F. Prestação de contas de todos os recursos utilizados, de acordo com as instruções contidas nessa norma. As intervenientes poderão, nos termos da portaria PR número 196, de 20 de fevereiro de 2025, gerir os recursos concedidos nos termos de outorga e aceitação de auxílios à pesquisa, caso em que não serão aplicados os dispositivos desta norma relacionados à emissão do cartão BB Pesquisa ou abertura de conta corrente no Banco do Brasil em nome dos outorgados. Os recursos concedidos em auxílios e bolsas estão sujeitos à prestação de contas na totalidade dos valores efetivamente liberados e ou a serem reembolsados pela FAPESP. Para fins desta norma, aplicam-se os seguintes conceitos. A. Outorgado, refere-se aos beneficiários e beneficiárias pessoa física, qualificados nos termos de outorga e aceitação de auxílios e bolsas. No caso de bolsas, os outorgados são o bolsista e o orientador, supervisor ou pesquisador responsável, exceto nas modalidades em que o bolsista e o pesquisador responsável pelo processo sejam a mesma pessoa. No caso de auxílios e programas, o outorgado é o pesquisador responsável. B. Instituição sede. É a instituição que cedia o projeto e, em geral, a instituição a qual se vincula o pesquisador responsável. A instituição sede deve assumir compromissos com a guarda e acesso de materiais e equipamentos, e com apoio institucional ao projeto de pesquisa. C. Empresa sede. É a empresa que cedia o projeto, no caso de modalidades concedidas para o desenvolvimento de projeto de pesquisa em empresas. D. Termo de outorga. Refere-se ao termo de outorga e aceitação de auxílios e bolsas, que é o documento que oficializa a concessão de recursos pela FAPESP aos outorgados e estabelece as condições e obrigações das partes nele qualificadas. E. Termo de doação de material permanente. Documento que formaliza a doação de material permanente adquirido em auxílios, nas hipóteses previstas nesta norma. F. Termo de cessão de uso de material permanente. Documento que formaliza a cessão de uso de material permanente adquirido em auxílios, nas hipóteses previstas nesta norma. G. Declaração de recebimento de bens permanentes. Documento eletrônico por meio do qual a instituição sede, empresa sede ou instituição parceira em processos de auxílios e programas declara, na prestação de contas, o recebimento dos bens permanentes adquiridos, ou gerados com os recursos do respectivo processo, nas hipóteses previstas nesta norma. H. Processos com interveniência. São os auxílios à pesquisa com gestão administrativa realizada pela interveniente, mediante assinatura de termo de outorga e aceitação do auxílio com a definição das obrigações e responsabilidades de cada parte. E interveniente, são as fundações de apoio às instituições de pesquisa, que atuarão como intervenientes nos processos de auxílios à pesquisa, conforme definido no respectivo termo de outorga e aceitação do auxílio, e serão responsáveis pela gestão administrativa dos projetos, abrangendo a realização de aquisições e contratações de serviços e a elaboração e envio de prestações de contas à FAPESP, em corresponsabilidade com os outorgados. Uso dos recursos. Liberação e devolução de recursos. Os procedimentos para liberação e para devolução de recursos concedidos pela FAPESP estão descritos respectivamente em www.fapesp.br/financeiro e www.fapesp.br/10820, observando-se que processos com interveniência. A interveniente deverá providenciar para cada auxílio sob sua gestão a abertura de uma conta corrente específica junto ao Banco do Brasil S.A., na qual os recursos concedidos no processo serão liberados pela FAPESP.
B. Os recursos liberados pela FAPESP, inclusive o valor referente à remuneração da interveniente, deverão ser aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo, disponibilizado pelo Banco do Brasil. C. Os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo deverão ser restituídos à FAPESP no envio das prestações de contas, parciais e final ou por ocasião de eventual cancelamento do projeto. D. O controle do saldo dos recursos liberados é de responsabilidade da interveniente, que será também responsável pela realização dos pagamentos referentes à execução financeira do processo sob sua gestão administrativa. Processo sem interveniência. A aprovação de recursos não significa a sua liberação, que só ocorre após a solicitação pelo outorgado. B. O controle do saldo liberado é de responsabilidade do outorgado. C. O saldo de recursos aprovado no processo é diferente do saldo efetivamente liberado. Para os auxílios em que a liberação de recursos é realizada por meio do cartão BB Pesquisa, o outorgado ou a outorgada será responsável. Há por observar as instruções disponíveis no Manual de Utilização do Cartão, disponível em https://fapesp.br/finanças/manualcartaob.pdf. B. Pelo controle do saldo limite do cartão e movimentações realizadas com o cartão ou pelo portal do Banco do Brasil, autoatendimento do setor público. C. Pela guarda do cartão e sigilo das senhas do cartão e da chave J. D. Por solicitar a liberação de recursos antes de efetuar transações com o cartão. E. Pelo controle do saldo do projeto por elemento de despesa. F. Por providenciar boletim de ocorrência, BO, bloquear o cartão e comunicar imediatamente à FAPESP em casos de roubo, furto ou extravio. G. Por evitar a permanência de saldo no cartão sem a necessidade de uso imediato. Os recursos concedidos devem ser liberados e utilizados na vigência constante no termo de outorga e aceitação do respectivo auxílio ou bolsa, incluindo o recebimento de materiais, a execução de serviços, a realização de viagens e a participação em eventos, exceto nos seguintes casos: A. Auxílio à organização de reunião científica, a liberação de recursos pelo outorgado, ou as contratações e aquisições realizadas por intermédio da interveniente poderão ser feitas a partir de 30 dias antes do início da vigência do auxílio e estes poderão ser utilizados até a data estabelecida no termo de outorga para entrega da prestação de contas. B. Auxílio à participação em reunião científica, a liberação de recursos poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes do início da vigência do auxílio. C. Auxílio pesquisador visitante. A liberação da manutenção mensal deverá ser solicitada na vigência do auxílio, mas a liberação de recursos para aquisição de passagens aéreas e seguro viagem poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes do início da vigência. D. Nos casos em que a assinatura do termo de outorga de auxílio ou bolsa ocorrer após o término da vigência do processo, a liberação de recursos será efetuada como reembolso, mediante apresentação, análise e aprovação da prestação de contas pela FAPESP. Todo pagamento deve ser efetuado à vista e deve corresponder à despesa efetuada. Para pagamento de pequenas despesas em bolsas e em auxílio sem interveniência, poderá ser solicitada a liberação de recursos para a manutenção de um caixa pequeno, até o limite de um salário mínimo nacional vigente. O saldo não utilizado do caixa pequeno deverá ser devolvido à FAPESP por ocasião do envio das prestações de contas parciais e final do processo. Para auxílios com interveniência, a liberação de recursos será realizada conforme valores definidos no cronograma de desembolsos do projeto. A interveniente poderá disponibilizar recursos até o limite de 3 salários mínimos, a referência é o salário mínimo nacional vigente ao outorgado, para que este possa realizar pequenas despesas de custeio. O saldo não utilizado deverá ser devolvido pelo outorgado à conta corrente do processo, gerida pela interveniente, e os comprovantes referentes às despesas realizadas devem ser incluídos na próxima prestação de contas prevista no processo. A liberação dos recursos concedidos em auxílios e bolsas será bloqueada pela FAPESP nas seguintes situações: A. Atraso na apresentação dos seguintes compromissos, em relação a quaisquer processos dos outorgados. A1. Relatório científico. A2. Relatório científico reformulado. A3. Prestação de contas. A4. Complemento de prestação de contas. A5. Ata de defesa. A6. Termo de cessão de uso de material permanente. A7. Emissão de parecer solicitado aos outorgados na qualidade de pareceristas ad hoc. A8. Relatório de desenvolvimento empresarial, exigido para auxílios da modalidade PIP. B. Verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos ou dos bens patrimoniais adquiridos no processo. C. Não atendimento à solicitação de imediata regularização de notas fiscais ou outros comprovantes de despesas emitidos incorretamente em nome da FAPESP. D. Descumprimento de quaisquer outras obrigações dispostas no termo de outorga e aceitação de auxílios e ou bolsas e seus respectivos anexos. E. Reprovação de relatório científico de bolsas no país, situação em que a bolsa permanecerá suspensa até a aprovação, pela FAPESP, do relatório científico reformulado. Importação e exportação. Para processos sem interveniência, os procedimentos para importação, contratação, pagamento de serviços no exterior e exportação, com recursos concedidos em auxílios, estão descritos em www.fapesp.br/importação.
Para processos com interveniência, as aquisições por importação e contratações de serviços no exterior serão realizadas pelas intervenientes. Os recursos concedidos pela FAPESP em moeda estrangeira serão convertidos para reais e transferidos para a conta corrente da interveniente em moeda nacional. Quando houver concessão de recursos em moeda estrangeira em auxílios, o início dos procedimentos deve ocorrer: a. Para importação ou pagamento, contratação de serviços de terceiros no exterior com embarque para a instituição ou empresa sede, até 3 meses antes do término da vigência do auxílio. B. Para pagamento, contratação de serviços de terceiros no exterior sem embarque para a instituição ou empresa sede, até 45 dias antes do término da vigência do auxílio. C. Para exportação, até 6 meses antes do término da vigência do auxílio. Todos os procedimentos para importação, pagamento, contratação de serviços de terceiros no exterior ou exportação devem ser concluídos durante a vigência do auxílio. Caso os procedimentos não sejam concluídos durante a vigência, será responsabilidade da interveniente em caso de processos com interveniência ou do outorgado, juntamente com o responsável pela instituição ou empresa sede, em caso de processos sem interveniência, tomar as providências necessárias junto ao fornecedor no exterior para o repatriamento dos recursos enviados. A FAPESP não realiza importação, contratação, pagamento de serviços no exterior e exportação com recursos de reserva técnica de bolsas ou de auxílios. Os recursos concedidos nos termos de outorga como provisão de importação são exclusivamente destinados ao pagamento no Brasil das despesas decorrentes do processamento de importações, tais como frete interno, seguro, despesas bancárias, pagamento de despachante e frete internacional, bem como eventuais variações cambiais ocorridas após a assinatura do respectivo termo de outorga ou aditivo ao termo de outorga. Itens financiáveis. Os recursos concedidos em auxílios à pesquisa e bolsas devem ser utilizados, em despesas financiáveis conforme normas de cada modalidade de apoio, para os itens solicitados e aprovados pela FAPESP no respectivo termo de outorga. Para a utilização dos recursos de reserva técnica concedidos em auxílios à pesquisa e bolsas, devem ser atendidas as normas para uso dos recursos de reserva técnica, disponíveis em www.fapesp.br/rt. Os recursos concedidos nos auxílios à pesquisa poderão ser utilizados, de forma flexível, entre as diferentes alíneas da concessão especificadas no termo de outorga, sem necessidade de sua alteração, respeitadas as vedações explicitadas nesta norma. Não é permitida a flexibilização no uso dos recursos de auxílios à pesquisa de que trata o item 2.3.3, sendo necessária a autorização prévia da FAPESP mediante solicitação justificada nos seguintes casos: a solicitação de recursos adicionais. B. Inclusão de novas alíneas de despesa no termo de outorga, exceto para a utilização da reserva técnica em itens financiáveis conforme normas disponíveis em fapesp.br/rt. C. Inclusão ou aumento de quantidade de material permanente, exceto para a utilização da reserva técnica em itens financiáveis conforme normas disponíveis em fapesp.br/rt. D. Qualquer alteração na linha de serviços de terceiros nos auxílios aprovados no programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas PIP. E qualquer alteração nas concessões envolvendo parceria da FAPESP com outras instituições, convênios, acordos de cooperação, quando esta condição estiver explicitada no respectivo termo de outorga. Nestes casos, a alteração dependerá da concordância prévia da instituição parceira e da FAPESP. Quando houver necessidade de transposição de recursos concedidos nos auxílios à pesquisa em reais para dólares americanos, ou vice-versa, a solicitação deve ser feita por meio de a submissão de solicitação de mudança do tipo alteração de orçamento no SEID, para processos que tramitam por este sistema. B. Submissão de solicitação de transposição de verbas no sistema Agilis, para processos que tramitam em formato impresso. As despesas financiáveis pela FAPESP são classificadas em a. Despesas de capital. A1. Material permanente, bens que em razão de sua natureza e sob condições normais de utilização, têm duração superior a 2 anos como, por exemplo, equipamentos, material bibliográfico, semoventes, veículos, reformas ou instalações, mobiliário, entre outros. B. Despesas de custeio. B1. Material de consumo. Itens cuja duração é limitada a curto espaço de tempo, como, por exemplo, reagentes, produtos químicos, medicamentos, gêneros alimentícios, vidrarias, utensílios de laboratório, entre outros. B2. Serviços de terceiros contratados ou pagos à pessoa jurídica ou pessoa física, considerando que B2.1 são classificados como serviços de terceiros, contratação de serviços técnicos e especializados de curta duração, diretamente ligados aos resultados pretendidos na pesquisa, seguro viagem, seguro de bens móveis, taxa de inscrição em eventos, entre outros. B2.2 Seguro viagem. A utilização de recursos para a contratação de seguro viagem está limitada aos valores indicados na tabela disponível em www.fapesp.br/2921. B2.3 Na contratação de serviços de terceiros de pessoa física, o outorgado e a interveniente, no caso de processos com interveniência, são responsáveis por observar a legislação em vigor. B3 Despesas de transporte. Considera-se despesa de transporte o pagamento de transporte aéreo, terrestre, fluvial, marítimo, combustível e pedágio, utilizados para deslocamentos entre cidades.
B4 diárias e manutenção mensal, conforme itens 3.3.1 e 3.3.2. Remuneração das intervenientes. A. Para a gestão administrativa dos projetos de pesquisa, as intervenientes receberão remuneração destinada ao custeio de suas atividades administrativas, em valor a ser integrado ao orçamento dos auxílios à pesquisa com interveniência. B. O valor da remuneração das intervenientes será definido no termo de outorga de cada processo de auxílio. C. O valor da remuneração será transferido para a interveniente após a assinatura do termo de outorga inicial do processo e abertura da conta corrente específica, para a movimentação dos recursos concedidos, devendo o valor ser aplicado em fundo de aplicação financeira de curto prazo, disponibilizado pelo Banco do Brasil, conforme instruções disponíveis no item 2.1.1.1 desta norma. D. Os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos da remuneração das intervenientes em fundo de aplicação financeira de curto prazo deverão ser restituídos à FAPESP no envio das prestações de contas parciais e final, ou por ocasião de eventual cancelamento do projeto. E durante a vigência do processo, a interveniente poderá apropriar-se dos valores da remuneração correspondentes às suas despesas administrativas, observando o percentual definido no termo de outorga do processo, proporcionalmente à execução financeira efetivamente realizada no auxílio. F. A aprovação dos valores apropriados está condicionada à comprovação da execução financeira efetivamente realizada pela interveniente e à aprovação das respectivas prestações de contas pela FAPESP, que serão apresentadas nas datas estabelecidas no termo de outorga. Em caso de impugnação de despesas apresentadas na prestação de contas e solicitação de devolução de recursos pela FAPESP, também será exigida a devolução do percentual correspondente da remuneração das intervenientes. G. Deverão ser apresentados, nas prestações de contas parciais e final do processo, os comprovantes referentes a cada valor de remuneração apropriado pela interveniente, emitidos em nome do outorgado, conforme item 3.2 desta norma. Itens não financiáveis. Na utilização dos recursos concedidos pela FAPESP em processos de auxílios à pesquisa e bolsas não são financiáveis, exceto se previsto no termo de outorga. Nas alíneas de material permanente e material de consumo. Há despesas com obras e ou construções civis que resultem em aumento de área construída. B. Aquisições de materiais usados, exceto quando comprovada a inexistência do material novo no mercado. C. Aquisições de peças para manutenção preventiva de equipamentos, exceto com a reserva técnica para infraestrutura institucional de pesquisa, RTI, e para manutenção preventiva e ou corretiva de veículos. Na alínea de serviços de terceiros. Há despesas que estejam fundamentadas apenas em atividades de ensino e extensão. B. Atividades administrativas de qualquer natureza, incluindo despesas com luz, água, telefone, provedores de internet e similares, serviços de digitação, demonstrações contábeis e outras que caracterizem serviços administrativos. C. Despesas com a contratação de pessoal, salários, complementação salarial ou outros encargos trabalhistas. D. Despesas de correios courrier, exceto para o envio de amostras diretamente relacionadas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa. E despesas com manutenção preventiva de equipamentos, exceto com a RTI, inclusive contratação de garantia estendida. F. Despesas com reparos ou atualizações de equipamentos que não sejam de propriedade da instituição sede do processo ou que não tenham sido adquiridos com recursos da FAPESP. G. Contratações de seguro para material permanente móvel, exceto para material permanente móvel adquirido com recursos de reserva técnica de bolsa estágio de pesquisa no exterior, BEP, utilizado fora do âmbito da instituição onde se desenvolve o projeto no exterior, e que não tenha sido ainda transferido para a instituição sede do processo no estado de São Paulo. H. Despesas com reparo e manutenção de veículos. E pagamentos de taxas de filiação em sociedades, associações. J. Despesas com cursos de idiomas e de informática. K. Pagamentos de mensalidade e ou matrícula em curso de graduação ou pós-graduação. L. Taxas para emissão de diplomas e certificados. M. Despesas relacionadas à emissão de passaporte, incluindo serviço de despachante, deslocamentos e postagem para envio e recebimento de documentos. N. Taxas para emissão de vistos, exceto com reserva técnica de bolsa, conforme normas descritas em fapesp.br/rt. O custos para emissão de procuração pública, exceto com reserva técnica de bolsa, conforme normas descritas em fapesp.br/rt. P. Despesas com fotocópias de materiais bibliográficos. Que pagamentos de serviços de qualquer natureza a bolsistas da FAPESP durante o período de vigência da bolsa, exceto para os casos previstos na Portaria PR número 05 de 2012. R. Contratações ou destinação de recursos concedidos para a execução do projeto, a que título for, a pessoas. E. Físicas que sejam parentes, ascendentes, descendentes ou colaterais até o 4º grau, consanguíneos ou por afinidade, cônjuges ou companheiros dos representantes da interveniente ou da instituição sede, do outorgado, dos sócios ou do responsável legal da empresa sede, para auxílios do programa PIP, ou de membro da equipe do projeto de pesquisa, bem como de empregados, membros do Conselho Superior e colaboradores da FAPESP, ainda que eventuais.
R2. Jurídicas que tenham como sócios representantes da interveniente ou da instituição sede, o próprio outorgado, sócios ou responsável legal da empresa. Para auxílios do programa PIP, membros da equipe do projeto de pesquisa, empregados, membros do Conselho Superior ou colaboradores da FAPESP da interveniente, da instituição sede ou da empresa sede, ainda que eventuais, bem como os parentes, ascendentes, descendentes ou colaterais até o 4º grau, consanguíneos ou por afinidade. O cônjuge ou companheiro de quaisquer deles. R3. Físicas ou jurídicas com as quais os representantes da interveniente, da instituição sede, dos sócios ou responsável legal da empresa sede, para auxílios do programa PIP, ou outorgado mantenham negócios, dívidas ou créditos. S. Remunerações ao próprio outorgado. Na linha de despesas de transporte. Há passagens aéreas emitidas em classe diferente da classe econômica e upgrades de classe. B. Despesas com excesso de bagagens. C. Taxas e ou multas para cancelamento e remarcação de passagens, exceto se previamente autorizado pela FAPESP. D. Pagamentos de serviços de transporte executivo, veículo com motorista, veículo por aplicativo e táxi, exceto quando concedido no termo de outorga e aceitação do auxílio. E. Despesas com estacionamento. Nas alíneas de diárias e manutenção mensal. As despesas não financiáveis na utilização de diárias ou manutenção mensal são definidas na Portaria PR número 35 de 2020. Na utilização dos recursos concedidos pela FAPESP em processos de auxílios e bolsas é também vedado transferir recursos ou saldos de um processo para outro. Fazer aplicações financeiras com os recursos liberados, exceto no caso de processos de auxílios à pesquisa com interveniência. Pagamentos de multas de qualquer natureza, taxas bancárias, juros ou correção monetária, incidentes sobre despesas de quaisquer linhas. Pagamentos dos tributos incidentes nas compras e contratações de serviços efetuados no exterior, exceto quando efetuadas pelo outorgado através de bagagem acompanhada ou via courrier. Escolha do fornecedor ou prestador de serviço. É responsabilidade do outorgado e da interveniente, no caso de processo com interveniência, a escolha do fornecedor ou prestador para realizar aquisições de materiais e contratações, pagamentos de serviços com os recursos concedidos pela FAPESP. Na submissão da prestação de contas à FAPESP, deverão ser apresentadas as justificativas dos preços e razões que determinaram a escolha de cada fornecedor ou prestador de serviço. Para aquisições e contratações, pagamentos de serviços com valor superior a 10 salários mínimos, a referência é o salário mínimo nacional vigente no momento da realização da despesa, devem ser apresentadas cotações de preços de no mínimo 3 diferentes fornecedores, prestadores de serviço, que estejam válidas no momento da realização da despesa. A. Para o cálculo do valor superior a 10 salários mínimos será considerada a somatória do valor total dos comprovantes de despesas com aquisições e contratações de um mesmo fornecedor ou prestador de serviço, referentes às parcelas de uma mesma aquisição ou serviço, que possam ser realizadas de uma só vez. B. Nos casos em que não houver 3 fornecedores prestadores para o material, serviço, devem ser apresentados justificativas e documentos que atestem o fato, para análise da FAPESP. C. Para a realização de despesas no país, as cotações apresentadas devem ser emitidas em moeda nacional. D. Para as cotações obtidas por meios eletrônicos, a autenticidade dos documentos deverá ser atestada por meio de declaração registrada pelo outorgado ou pela interveniente, no caso de processo com interveniência, no momento do envio da prestação de contas eletrônica à FAPESP. D1. Cotações recebidas por e-mail podem ser apresentadas desde que acompanhadas de cópias das trocas de correspondências eletrônicas entre o solicitante e o fornecedor. Para auxílios das modalidades PIP e PIT, os prestadores de serviços e consultores a serem subcontratados, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem ser aqueles previamente autorizados pela FAPESP no respectivo processo. A. Independentemente da autorização prévia no processo, por ocasião do envio da prestação de contas é obrigatória a apresentação de justificativas para a escolha do prestador, consultor e de cotações de preço realizadas, em atendimento aos itens 2.5.1.1 e 2.5.1.2. B. Para alteração do prestador de serviços ou consultor deverá ser submetida solicitação de autorização prévia à FAPESP no processo. Antes da aquisição e da contratação pagamento a fornecedores e prestadores pessoa jurídica no país, devem ser realizadas as seguintes consultas. A. Verificar se a empresa prestadora fornecedora tem obrigatoriedade total de emissão de nota fiscal eletrônica junto ao órgão competente. A1. Somente serão aceitas notas fiscais não eletrônicas de empresas sem obrigatoriedade total de emissão de nota fiscal eletrônica. B. Nos casos de fornecedores não emitentes de nota fiscal eletrônica, NFE, e de prestadores de serviços não emitentes de nota fiscal de serviços eletrônica, NFSE, o outorgado deverá verificar se a empresa está habilitada e ativa nos cadastros fiscais públicos do Sintegra, Secretaria da Fazenda, e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, Receita Federal, respectivamente, devendo ser confirmada a situação da empresa escolhida antes da efetivação da despesa. B1. Somente serão aceitas despesas realizadas junto a empresas reconhecidas no Sintegra como habilitadas e na Receita Federal como ativas. As consultas aos cadastros da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda, realizadas conforme item 2.5.2.b, devem ser anexadas aos comprovantes de despesas enviados na prestação de contas.
Caso o fornecedor, prestador não cumpra com a obrigação de entrega do material adquirido ou do serviço contratado, o outorgado e a interveniente, no caso de processo com interveniência, deverão restituir os valores correspondentes à FAPESP. Não compete à FAPESP nenhum tipo de intervenção junto ao fornecedor, prestador. Comprovação de despesas. Em todos os comprovantes de despesas realizadas com recursos concedidos pela FAPESP deve constar, no corpo do documento fiscal, a indicação processo FAPESP número e descrição detalhada dos serviços contratados ou dos materiais adquiridos, contendo quantidades e valores. Nos casos de pesquisas financiadas com recursos de convênios ou acordos de cooperação, deverá constar, também, a denominação do respectivo acordo ou convênio e, quando houver, o número. B. Não serão aceitos comprovantes de despesas que apresentem alterações, emendas ou rasuras que prejudiquem sua clareza, salvo se for emitida carta de correção pelo fornecedor, nos termos da legislação aplicável. C. Na realização de despesas em moedas estrangeiras, considerando que o câmbio é flutuante, deve ser anexado à prestação de contas o comprovante da taxa de câmbio utilizada na conversão da despesa para a moeda nacional. C1. Na ausência do comprovante da taxa de câmbio utilizada, a FAPESP considerará a cotação cambial publicada pelo Banco Central. D. Os comprovantes de despesas apresentados à FAPESP devem estar devidamente quitados. D1. Devem ser anexados ao respectivo comprovante de despesa documento que ateste sua quitação, como por exemplo, duplicata quitada, recibo, comprovante de pagamento eletrônico em que conste a identificação do documento fiscal faturado. D2. O agendamento do pagamento do título não configura sua quitação. E no caso de contratação por pessoa jurídica, interveniente ou instituição sede, com a finalidade de comprovar o recolhimento dos tributos, deverá ser apresentada a declaração de responsabilidade sobre o recolhimento dos tributos destacados no documento fiscal. Material permanente e material de consumo. Auxílios à pesquisa. Aquisições no país. Os documentos fiscais referentes às aquisições de material permanente de consumo expedidos por fornecedores nacionais, sediados dentro ou fora do Estado de São Paulo, devem ser emitidos em nome do outorgado, exceto em processos com interveniência e nas situações indicadas nos itens 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5. A2 da instituição sede ou da interveniente em caso de processos com interveniência, observando-se que, nas situações indicadas nos itens 3.1.3 e 3.1.4, os comprovantes devem ser emitidos exclusivamente em nome da instituição sede e que, para a aquisição de material controlado previsto no item 3.1.5, devem ser observadas as normas dos respectivos órgãos de controle de cada tipo de material com a emissão dos comprovantes de despesas em nome da instituição de destino do material. B. Os comprovantes fiscais nunca devem ser emitidos em nome e no CNPJ da FAPESP. C. Deverá constar no documento fiscal, como local de entrega do material, o endereço da instituição ou empresa sede do processo. C1. No caso de processos envolvendo parcerias com outras instituições no Estado de São Paulo, caso tenha sido previamente autorizada pela FAPESP a aquisição de materiais para entrega nestas instituições, o documento fiscal poderá conter o seu respectivo endereço como local de entrega. D. Deverá constar no documento fiscal como endereço de cobrança, o endereço da instituição ou empresa sede do processo ou, no caso de processos com interveniência, o endereço da interveniente. E a FAPESP se reserva o direito de, por decisão devidamente motivada, excluir a responsabilização do outorgado e ou da interveniente em relação ao não cumprimento das alíneas C e D do item 3.1.1.1, nas seguintes hipóteses. E ponto 1. Comprovado que o inadimplemento se deu em razão de caso fortuito ou força maior. E ponto 2. Comprovado que se trata de erro excusável. Ponto 3. Comprovado o esforço e diligência para cumprir, nos limites de sua atuação, as obrigações assumidas. Aquisições no exterior. Os documentos fiscais referentes às aquisições de material permanente de consumo, expedidos por fornecedores do exterior, devem ser emitidos. A1. No caso de aquisições realizadas em auxílio sem interveniência e aquisições realizadas pelo próprio outorgado em auxílios com interveniência para entrada no país como bagagem acompanhada ou via courrier em nome do outorgado. A2. No caso de aquisições realizadas pelo setor de importação da instituição sede, em nome da instituição. A3. No caso de aquisições realizadas pela interveniente em nome da própria interveniente ou da instituição sede. B. Deverá constar no documento fiscal, como local de entrega do material e como endereço de cobrança, o endereço da instituição ou empresa sede do processo. B1. No caso de processos envolvendo parcerias com outras instituições no Estado de São Paulo, caso tenha sido previamente autorizada pela FAPESP a aquisição de materiais para entrega nestas instituições, o documento fiscal poderá conter o seu respectivo endereço como local de entrega. Bolsas. Em bolsas, os documentos fiscais referentes às aquisições de material permanente de consumo em território nacional, exceto nas situações indicadas nos itens 3.1.4 e 3.1.5, devem ser emitidos em nome do bolsista. B. Os documentos fiscais referentes às aquisições de material permanente de consumo, expedidos por fornecedores do exterior, devem ser emitidos. B1. No caso de aquisições realizadas pelo próprio bolsista em nome do bolsista. B2. Ou no caso de aquisições realizadas pelo setor de importação da instituição sede em nome da instituição.
C. Tanto para aquisição em território nacional quanto por importação, deverá constar no documento fiscal, como local de entrega do material e como endereço de cobrança, o endereço da instituição sede do processo. D. Nas hipóteses em que o comprovante fiscal for emitido em nome do bolsista e dê origem a créditos no programa Nota Fiscal Paulista, a FAPESP recomenda que os créditos sejam revertidos ao saldo de reserva técnica do correspondente processo de bolsa e, quando de sua utilização, sejam reconhecidos na prestação de contas como recursos de outras fontes. Aquisição de veículos automotores. A. Os comprovantes fiscais com a aquisição de veículos automotores, automóveis, motocicletas, barcos, tratores, etc., devem ser emitidos em nome da instituição ou empresa sede do processo, ou da instituição parceira destinatária do bem, quando previamente aprovado pela FAPESP no processo, que deverá providenciar a sua imediata incorporação à frota institucional. B. A prestação de contas deverá ser encaminhada à FAPESP imediatamente após a aquisição, exceto no caso de auxílio com interveniência. Aquisição de animais semoventes. A. Os comprovantes fiscais com a aquisição de animais semoventes devem ser emitidos em nome da instituição ou empresa sede do processo, ou da instituição parceira destinatária do animal, quando previamente aprovados pela FAPESP no processo, que deverá providenciar a sua imediata incorporação ao patrimônio institucional. B. A prestação de contas deverá ser encaminhada à FAPESP imediatamente após a aquisição, exceto no caso de auxílio com interveniência. C. Eventuais despesas com o manejo dos animais durante a vigência do processo poderão ser cobertas com recursos da respectiva parcela para custos de infraestrutura direta do projeto, no caso de auxílios, ou da reserva técnica no caso de bolsas, conforme normas disponíveis em fapesp.br/rt. Material controlado. A. Os comprovantes fiscais com a aquisição de materiais controlados, Polícia Federal, Ministério do Exército, Comissão Nacional de Energia Nuclear, etc., devem ser emitidos em nome da instituição de destino do material, seja a instituição ou empresa sede do processo ou uma das instituições parceiras do projeto. B. Para prestação de contas da aquisição de materiais controlados deverão ser apresentados: B1. Cópia do comprovante fiscal emitido em nome da instituição ou empresa de destino do material, contendo o número de registro do respectivo órgão controlador. B2. Recibo de reembolso emitido em papel timbrado da instituição, comprovando o repasse de recursos pelo outorgado ou pela interveniente, no caso de processos com interveniência à instituição. Comprovantes fiscais aceitos pela FAPESP.